pessoal, tudo bom? Eu sou Paula Batista, consultora da Verde Gaia de SGI, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nova 45001, a ISO 45001 que acabou de sair. Estamos até com a versão em espanhol aqui para a gente poder conversar um pouco sobre ela. Não é, Bianca? Isso mesmo, eu sou a Bianca, sou engenheira ambiental e sanitarista aqui do Grupo Verde Gaia, também consultora de SGI junto com a Paula. E como ela falou, a norma ainda nem foi publicada em português, mas a gente já trouxe as principais mudanças do que mudou da OSAS 18001 para a ISO 45001 para vocês acompanharem tudo juntinho da gente aqui. A ideia é a gente passar um pouquinho do que está em adequação, quais vão ser as principais dificuldades, como que a gente vai fazer para poder implantar, né, fazer essa migração da OSAS, né, para 45001. Então, no que vocês precisarem, a Verde Gaia está à disposição para ajudar vocês. Mandem as dúvidas, liguem pra gente. E, Bia, vamos começar, né? Então, a norma mudou bastante. Além de, claro, falar da saúde e segurança dos trabalhadores, ela enfatiza muito a saúde e segurança das empresas também contratadas e de outras partes interessadas que impactarem no sistema de gestão. Inclusive, ela tem um requisito falando somente de contratadas, né? Isso é novo, porque antes, na 18.001, isso era implícito num requisito, né? E agora não, agora tem um requisito só para isso. Então a gente vai falar muito de terceiros, a gente vai falar dos controles sobre esses terceiros, dos critérios para seleção desses terceiros também, não é? E aí, eu queria começar falando um pouco do requisito 4.1. De gestão de qualidade e meio ambiente implantado, está muito parecido esse requisito, que é a questão de entender, né, o contexto da organização, ou seja, a gente precisa entender levando em consideração as partes interessadas, mas lembrando das questões internas e externas, ou seja, tudo aquilo que afeta a organização, que venha de dentro para fora ou de fora para dentro. Até porque, quando a gente fala de saúde e segurança, a gente não está falando só de dentro da organização. Eu preciso pensar também em tudo aquilo que afeta o meu trabalhador, não é? Então, uma das formas que a gente utiliza para poder levantar essas questões internas e externas é justamente a SWOT, não é? Então, a gente já utiliza isso nas normas de saúde, de qualidade e de meio ambiente e agora também na norma de saúde e segurança. Nada nos impede, claro, quando for um sistema de gestão integrado, de já colocar uma pitadinha de saúde e segurança na nossa SWOT, né? Ou matriz fofa, né, Bia? Como todo mundo fala. Então, é a hora de analisar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças com relação ao contexto interno e externo, né, as questões internas e externas, para que a gente consiga saber quais são os gaps, ou seja, onde que a gente tem que trabalhar com relação ao sistema de saúde e segurança. E uma outra coisa também que está muito similar nas normas de saúde e segurança com relação à qualidade e meio ambiente é a questão de entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Né? Então a gente vai ter que levantar essas partes interessadas e definir quais os requisitos dessas partes interessadas. Ou seja, né, quem afeta a nossa organização? Além de trabalhadores, não vamos esquecer que a norma já fala que os trabalhadores já são partes interessadas. Claro, né, a gente está falando de saúde e segurança do colaborador. Então, a gente precisa saber quais as outras partes interessadas, né, impactam no sistema de gestão de saúde e segurança e determinar os requisitos delas. Ou seja, as necessidades e as expectativas dessa parte interessada com relação ao sistema de saúde e segurança da organização. Nesse requisito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem organizações que pensam muito no que aquela parte interessada nos afeta e ao contrário. A gente tem que pensar no que a nossa organização tem com relação a necessidades e expectativas a essas partes interessadas e não ao contrário. Tá? Então é muito importante a gente levar isso em consideração na hora que for fazer o levantamento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Não esquecendo que a gente precisa lembrar dos requisitos legais aplicáveis. Ou seja, quando a legislação chama alguma parte interessada, eu tenho que levar em consideração quais são esses requisitos. Vamos supor, por exemplo, uma instrução técnica de um corpo de bombeiros, que é uma parte interessada, não é? Alguma norma, né? Alguma legislação, algum requisito também de cliente. A gente não pode esquecer disso. Tem muitos clientes que demandam, né, requisitos de saúde e segurança para as suas contratadas. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração no levantamento de necessidades e expectativas das partes interessadas.
coisa também que me chamou a atenção, no escopo, o requisito 4.3 fala também que a gente precisa determinar o escopo do sistema de gestão, ou seja, né, o alcance do nosso sistema de gestão, qual que é o limite desse nosso sistema de gestão, porque falando de OSAS, a gente precisa pensar no site, ou seja, no entorno, em tudo que afeta, né, a nossa organização de fora para dentro e dentro para fora. E aí ela fala que a gente tem que levar em consideração controle ou influência que a organização exerce sobre as partes interessadas. Então, isso já é algo que é muito falado na 14.001, versão 2015, e a OSAS também vem com esse conceito de controle e influência. Ou seja, o que é que eu posso controlar e aquilo que eu possa influenciar dentro do meu sistema de gestão. A gente vai também ver que, assim como a 14 e a 9 já pedem, a gente precisa integrar todos os requisitos da norma dentro do nosso sistema de gestão. Ou seja, eu preciso ver quais os processos do meu sistema e a interação entre os processos. Né? Isso é algo que era muito comum a gente colocar no manual, né, do sistema de gestão. Tem problema continuar no manual? Sem problema, a gente pode permanecer com isso no manual ou fazer um fluxo de processo, um mapeamento de processo, que é o mais usual hoje em dia, né, principalmente na 9.001. E aí, Bia, falando do requisito 4, né, então a gente pode perceber que está muito parecido com sistemas de gestão já existentes com relação às versões 2015, né? Que é levantar as necessidades e expectativas, entender a organização em seu contexto, estabelecer o escopo com relação a esses dois requisitos e principalmente levar em consideração o controle e influência. Assim, uma outra coisa que me chamou muita atenção é o requisito 5, que é o de liderança. Exatamente. Não era um requisito muito claro na OSAS, e agora ele vem muito forte. Tem um tópico só pra ele. E eu acho que a Paula falou muito que o 4 é parecido, mas quem já lidar ali com a norma, eu acho que sentiu falta de uma palavrinha que aparece no 4 nas outras normas, mas não aparece nessa. Ah, verdade. E vai aparecer agora. Planejamento estratégico. Direcionamento estratégico, exatamente. Eles usam o termo direcionamento estratégico e colocam isso no item 5, falando que é muito fundamental, e também ressaltam a necessidade da alta direção estar muito comprometida com o sistema de saúde e segurança do trabalho, assim como na 9.001 e na 14.001 2015. Então a gente precisa da alta direção com esse comprometimento, né? E é importante a gente ressaltar, Bia, que não existe mais a figura do representante da alta direção. Exatamente. A OSAS já falava que a responsabilidade principal sobre o sistema de gestão já era da alta direção, isso é indiscutível, só que agora ela não vem mais com essa figura. E ela traz realmente a liderança como responsável pelo sistema de gestão. Exatamente. Claro que isso não isenta, né, da gente ter uma CIPA, né, que é a representação dos trabalhadores, uns comitês, né, esse próprio requisito fala também de comitês de saúde e segurança, que a gente pode trazer comitês de melhoria contínua, comitês de análise de incidente, de acidente, comitês que vão fazer essa interface entre o trabalhador e a alta direção. Nada impede, só que a figura do representante da alta direção não mais existe. Exatamente, é a própria alta direção. Agora tem duas palavras também que aparecem muito na norma. Quando vocês lerem, vocês vão ver que isso faz parte de praticamente todos os requisitos, né, Paula? Que é a participação e consulta dos colaboradores. Então, até mesmo quando a gente fala do comprometimento aqui da alta direção, a norma fala que vai ter a participação e consulta dos colaboradores para a elaboração desse sistema de gestão, para que ele rode, para que ele seja efetivo. Se eu fizer um sistema de saúde e segurança do trabalhador sem a participação do meu trabalhador, ele não é válido. Então, tudo isso tem que estar documentado. Vocês têm que mostrar também, agora com essa migração, que os trabalhadores participaram para a implementação desse sistema de gestão, né? Implantação e manutenção, né, desse sistema de gestão. Eu acho que o que a norma quer dizer pra gente é que o trabalhador é quem vai alimentar o sistema, né? Com informações, com indicadores, participando, consultando, né? Eu acho que a participação em consulta, antigamente ela era muito no quesito de CIPA. Então eu tenho ali um representante do trabalhador, ele tem um RD que faz a interface, mas não tem nada do trabalhador que me faça retroalimentar esse sistema, a não ser ações preventivas, que hoje em dia também não existe mais, né? Agora a gente também, assim como na 9 e na 14, a gente está vindo com gestão de riscos e não podemos, né, confundir esse risco com risco para o trabalhador, a gente está falando de risco para o negócio,
né? Então, assim, esse requisito de liderança, ele resume muito o que a norma traz pra gente, né? De participação e consulta. Eu achei muito interessante também um outro tópico desse requisito, que diz sobre proteger os trabalhadores com relação a represálias. Isso. Né? Ou seja, eu preciso saber como é que a minha gestão funciona, porque senão eu não consigo desdobrar o sistema de gestão. Isso. Eu acho que isso vai ajudar muito, porque vai ser uma forma da gente ter um sistema de gestão mais prático pro trabalhador mesmo, visando realmente a saúde e a segurança do trabalhador. Isso. E não mais aquele sistema de gestão visando somente cumprimento de requisito legal. E é muito importante isso que a Paula falou, porque muitas vezes a gente tem essa situação no dia a dia, que o trabalhador tem alguma situação que ele se sente acuado, né, que é realmente essa situação da represália, de chegar para alguém e falar que teve alguma situação de risco, alguma situação de acidente. E no requisito 5 eles deixam claro que a alta direção tem que incentivar que ele se sinta seguro, que ele seja incentivado mesmo a trazer essas situações à tona justamente para garantir a segurança de todos. Então, fala também de incentivar não só a existência da CI pela legislação, né, mas de outros comitês. Pode ser, por exemplo, um comitê de análise crítica, um comitê de análise de risco, para que seja incentivado isso nos colaboradores, para que realmente faça parte da rotina dele, ele perceber o ambiente de trabalho dele e os riscos a que ele está exposto. E outra coisa, não esquecendo somente, né, a gente falando muito de segurança, mas comitês de saúde também, né? Promoção à saúde. Hoje em dia é muito comum a gente ver as empresas muito preocupadas, né, com a saúde do colaborador e principalmente com a questão psicológica. A gente sabe que a questão psicológica hoje em dia traz um índice de afastamento muito grande. Então, a questão de saúde também é muito importante. A gente precisa levar a medicina do trabalho para o sistema de gestão, né? Usar realmente os recursos que a medicina do trabalho traz para a gente que a gente consiga realmente a eficiência, né, no sistema de gestão. Trabalhadores mais saudáveis, trabalhadores mais satisfeitos. Porque a gente sabe que a satisfação do colaborador, ela reflete diretamente na produtividade desse colaborador. Com certeza. Não é? E aí, Bia, uma outra questão também, você falou que a norma traz muito participação e consulta. A gente viu que participação e consulta também está disponível no requisito de política. Sim. Né? O que será que a norma quer dizer com isso, hein? A gente tem que incluir um compromisso com a participação e consulta do trabalhador na política. Isso é novo. Então, quando a gente for fazer, né, o desdobramento do sistema de gestão, direcionamento estratégico, né, e depois objetivos, política, a gente precisa incluir um comprometimento com a participação e consulta dos trabalhadores. Então a gente está percebendo que participação e consulta é um item fundamental para essa norma. Aparece o tempo todo. O tempo inteiro ele aparece. O item também é 5.3, que fala dos papéis, responsabilidades e autoridades na organização, né? Então, a primeira coisa que ele ressalta, informação documentada. Então, a gente vai ter um documento lá que fala quais as áreas que são responsáveis por cada papel na organização. E aquilo deve ser claro e disponível para todos os níveis dentro da organização. Justamente por causa disso que a gente tem falado, da participação dos colaboradores. Para o colaborador saber para quem ele vai recorrer a qualquer momento que ele tiver em uma determinada situação. Uma outra dúvida que a gente tem muito, Bia, na hora que, né, de implantar esse requisito é onde que eu vou colocar essas responsabilidades e autoridades? Onde que eu tenho que documentar isso, né? Onde é que eu tenho que registrar essas responsabilidades e autoridades? Uma das formas muito utilizadas é a própria descrição de cargo do colaborador. Verdade. Não é? Um outro jeito, né? Isso aí a gente coloca muito autoridade na descrição de cargo, mas a responsabilidade a gente sem perceber a gente coloca nos próprios procedimentos, nas instruções de trabalho, ou seja, quem que é responsável por fazer o quê? Quem que é responsável por aprovar alguma coisa, né? Uma análise de incidente, né? Quem pode relatar um incidente? Todos os colaboradores. Quem vai ser o responsável por analisar, né? Os envolvidos, mais o SESMIT, né? A saúde, segurança, medicina do trabalho. Então, quando a gente fala de informação documentada nesse requisito, alguns requisitos a gente vai ver que a gente já cumpre, não é? Só que agora eles estão mudando a questão a forma de escrever realmente esse requisito, não é? Então, quando a gente fala de papéis, responsabilidades e autoridades, uma coisa muito importante eles têm que dar definidos, como ser comunicados, mas o princípio de comunicação, às vezes a gente esquece,
que quando eu comunico algo, a pessoa precisa entender. Então eu tenho que garantir que essas pessoas entenderam aquele papel, né? Aquela responsabilidade dela dentro do sistema de saúde e segurança do trabalho. Não é? Isso fica muito claro. O que você faz no seu dia a dia? Você sabe me responder. Mas qual é o seu papel dentro do sistema de saúde e segurança do trabalho? Né? Então, todos os colaboradores têm que ter ciência disso. Não é? Isso em todos os níveis, né? Diretoria, gerência, operação, todo mundo tem que ter noção, né? Tem que saber realmente do seu papel dentro do sistema de gestão de saúde e segurança. E ela fala também que a alta direção tem que prestar contas para o sistema de gestão. É verdade. Ou seja, a alta direção mostra que ela está comprometida com o sistema de gestão prestando contas. Vai ser essa a forma mesmo que a gente vai ter de mostrar que a alta direção está realmente comprometida em forma de informação documentada, mostrando como é que isso está rodando dentro da organização, ok? E o mais importante é a gente lembrar que tem que estar disponível como informação documentada. Mas, como é que isso é auditado? Não só a informação documentada. É muito no tete-a-tete ali com o colaborador, perguntando para ele como é que isso é feito, qual que é o seu papel dentro do sistema de gestão, para que você está ali, não é? Sim. Quando ocorrer algum incidente, o que você tem que fazer? Qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade? Como é que você relata aquilo ali? Não é? E até mesmo a percepção de risco. Porque ninguém é melhor do que o próprio colaborador que está submetido àquela atividade para ter a percepção do risco. Não é? Então, dentro das responsabilidades e autoridades no sistema de gestão de saúde e segurança, a gente precisa instigar realmente os colaboradores, né? A realmente cumprirem o seu papel. A se sentirem parte, né? Exatamente. Isso até porque é para eles, né? A norma de saúde e segurança é para os colaboradores. Né? Para a gente garantir segurança, garantir a saúde deles. Sim. E aí, Bia, falando do requisito 5.4, que a gente já falou dele, né? A gente já falou muito dele, mas... A gente praticamente falou muito dele, só mas dele. tem mais. Agora tem um só pra ele. Só pra ele, que é participação e consulta. Dos trabalhadores. Então, né? Ele fala de que a empresa vai ter que elaborar uma metodologia mesmo, né, Paula? Pra que tenha essa participação e consulta. Então, pode ser canal de comunicação. Tem que ter essa questão que a Paula falou também, a informação clara e oportuna. Então, eu tenho que ter cuidado na linguagem justamente para alcançar todos os níveis que eu tenho lá dentro da minha organização. E também mapear os obstáculos e barreiras, né? Então, se eu tenho algum idioma, alfabetização, eu tenho que elaborar outras formas para que todas essas pessoas dentro da minha organização sejam alcançadas por essa informação. Independente do nível de escolaridade, independente da linguagem delas, essa informação tem que chegar até elas para que elas possam também fazer parte desse requisito de participação e consulta. E quando você fala de todos, a gente está falando de visitantes e contratados, principalmente. Todos realmente que estão ali dentro da organização. Todos eles são parte do sistema, contexto, né? Do contexto da organização, são partes interessadas, não é? Então, a gente precisa determinar controles aplicáveis na contratação desses terceiros, né? Dessas partes interessadas. Isso é muito, muito importante a gente frisar, porque o requisito de compras antigamente ele era muito brando, né? Ele não era muito claro, e hoje ele está muito claro, né? Com relação a critérios de contratação de terceiros, com relação à qualificação desses terceiros, monitoramento desses terceiros, porque não basta eu qualificar, não é? Contratar, eu preciso monitorar isso, manter aquele contratado, né, de acordo com o meu sistema de saúde e segurança, e além disso, eu preciso requalificar se for o caso. Isso. Não é? Então, quando a gente fala de participação e consulta, eu não estou falando só dos meus colaboradores. Eu estou falando de todo mundo que está envolvido no sistema de gestão. Sim. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também é a gente determinar um mecanismo de participação em consulta. Qual que é o mecanismo ideal? É ter um canal de comunicação, uma ouvidoria, é ter, de repente, o RH aberto a absorver certas coisas, a própria área de saúde e segurança. Quem vai determinar isso é a própria organização. Isso vai depender do porte, vai depender da estrutura que você tem, vai depender do número de colaboradores, de como que é a cultura na organização, porque tem organizações que já têm uma cultura de saúde e segurança bem estabelecida, bem madura, né? E não assusta o colaborador. A gente falou de retaliação anteriormente,
E essa questão de retaliação, principalmente nesses momentos de crise, isso realmente acontece, né? A gente sabe que às vezes os colaboradores ficam acuados realmente de falar, tropecei, tem uma condição insegura, não é? Por receio, né, da liderança, né? A gente não pode falar chefia, não liderança, pode, liderança, né? Gestão, Chefia não. Exato, aqui tem chefe aqui, é índio. Índio. Então a gente fala de liderança, né? Então, eu tô com medo da minha liderança, né, falar alguma coisa, eu ficar meio estranho comigo, isso não existe. Tá? No sistema de saúde e segurança, gente, a gente precisa ter um canal aberto de comunicação com os colaboradores, eles precisam estar à vontade com a liderança, né, para sugerir melhorias, para poder acrescentar para o sistema de gestão. A gente está aqui sempre visando processos e não pessoas. Isso é muito interessante, é muito importante a gente frisar isso dentro da organização. Então, quando vocês forem implantar uma cultura de saúde e segurança, é importante demais explicar isso para os colaboradores. Né? E outra coisa, os colaboradores têm que ter ciência de que eles estão cuidando não somente deles, mas eles estão cuidando também dos colegas deles. Sim. Né? Então, assim, a participação em consulta dos colaboradores vai desde a política, que a gente já falou, até levantamento de perigos, a avaliação dos riscos, porque não é só a gente levantar, a gente tem que avaliar também, né, esses riscos. Quais são os mecanismos que existem para poder reduzir esses riscos, mitigar esses riscos? Se os controles estão eficientes. Exatamente, eficientes, eficazes. Para isso também a gente tem que levar em consideração a competência desse colaborador. Sim. Não é? Porque se ele não tem a competência devida, eu tenho que prover competência para ele. Sim. Não é? Para que ele possa executar aquela atividade garantindo ainda mais segurança para ele. A sua integridade física, não é? Moral. Né? Que a gente agora tem que pensar em tudo isso. E não só mais no machucadinho físico ali, não. Eu preciso pensar no intelecto do meu colaborador também. Sim. E dos meus terceiros e visitantes e etc. Ele fala de planejamento, né, Paula? E aí é parecido até com a ISO 9000 e 14001 de mapear os riscos e oportunidades. Só que aqui a gente tem que ter muito cuidado, como a Paula também já mencionou, para não confundir os riscos do negócio com o risco da atividade do colaborador, né? Então, eu vou levantar e avaliar os riscos e oportunidades dentro do contexto da organização, pensando em ações para mitigar os meus riscos e para eu aproveitar as oportunidades. E aí também, as ações que eu propor, eu tenho que ter uma avaliação de eficácia, né? Para ver se elas realmente foram eficientes, se elas sanaram aquilo que eu propus. E toda vez que tiver uma mudança no meu sistema de gestão, eu avalio novamente se teve um novo risco ou uma nova oportunidade, né? Se isso impactou no meu sistema de gestão. E lógico, tudo isso é em forma de informação documentada. Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala de mudança no sistema de gestão, a gente não pode esquecer aquelas mudanças vindas de ações corretivas. Ou de uma análise de acidente, de uma análise de incidente. Porque riscos e oportunidades, né, vão ser modificados, ou vão surgir, ou vão ser mitigados, né, de acordo com qualquer mudança no sistema de gestão. Então, quando tem mudança, a gente precisa fazer gestão de mudanças. Mas quais mudanças? Troquei um móvel de lugar, tem que ter mudança? Não, são aquelas mudanças que impactam realmente no sistema de gestão. Então, vamos mudar uma pessoa-chave da organização. É uma mudança que vai impactar, não é? E não é só uma mudança de layout, uma mudança de equipamento. Né? Então, a gente tem que pensar em qualquer tipo de mudança que vai influenciar no sistema de gestão da organização. Sim. Lembrando, Bia, também, que os riscos e oportunidades eles têm que ser quantificados. Ou seja, eu tenho que ter critério para avaliar esses riscos e essas oportunidades. Porque não vai ser todo risco que eu vou conseguir mitigar. Não vai ser todo risco que eu vou conseguir eliminar, principalmente, infelizmente, né? E tem risco que eu vou assumir. Sim. Eu vou resolver correr o risco. Porque negócio é algo que demanda gestão de riscos, né? E a oportunidade também, não é toda oportunidade que a gente vai conseguir aproveitar. Tem oportunidade que demanda investimento. E às vezes não vai ser a hora de aproveitar aquela oportunidade. Então, por isso que a gente fala que tem que ser quantificados, tem que ser avaliados de acordo com critérios pré-estabelecidos. Sim. Né? Aqui a gente cita também, não esquecer de uma metodologia muito interessante, que é a ISO 31000, que é a metodologia de gestão de riscos. Então,
essa norma ajuda também a gente a fazer a quantificação e determinar critérios para gestão de riscos. Né? E lembrando mais uma coisa, né, que eu acho que a gente está falando aqui, mas a gente está esquecendo do conceito de risco. O que é risco? Né? É tudo aquilo que me atrapalha atingir o meu objetivo. Qual que é o objetivo do processo, o objetivo do negócio? Né? Então, tudo isso é risco. Tudo aquilo que impacta no atingimento daquele objetivo, daquela meta. Tudo que é uma barreira. Tudo que é uma barreira para eu alcançar o que eu quero é um risco. Sim. E a oportunidade, ao contrário disso, são aquelas questões benéficas para a organização. Né? O que eu posso aproveitar para melhorar? Para ter melhoria, para ter eficiência, para ter eficácia no meu sistema de gestão. Ainda dentro do 6, que é o 6.1.2, é a identificação de perigos. Muito importante também. E ele fala de uma identificação diferente aqui, que é contínua e proativa, né? É verdade. Então eu não vou ser mais reativo, né? Teve uma situação e eu vou ser reativo àquilo. Não, eu vou prever e eu tenho que demonstrar a continuidade disso. Então por isso também que a gente precisa do colaborador, de novo, com o contexto da organização. Os itens 4 e 5 do contexto da organização e da liderança, eles vão ter que estar muito bem elaborados para que esse 6 funcione, né? Para ser o fluxo mesmo da implementação da norma. Então, quando eu tenho uma empresa mais estruturada, eu avaliar a situação atual, se também houver alguma mudança, eu avaliar o que isso impacta, se teve algum incidente, né, passado, e se esse risco ainda existe, eu ter o registro dele também para garantir essa continuidade. E também considerar, já que a gente está tendo que considerar todas as partes interessadas, se tem alguma atividade que incomode o entorno. Então tem lá um ruído, meus colaboradores têm já lá o equipamento de proteção individual para isso, mas isso faz um efeito na comunidade em torno também. Como é que eu vou reagir? Um odor. Então eu também agora sou responsável por isso para atender essa norma, né? É verdade. Na 14 a gente já falava muito disso, né? De responsabilidade compartilhada, não é? Daquilo que afeta o entorno, que a gente tem responsabilidade sobre isso. E agora a norma de saúde e segurança também vem com esse mesmo conceito. Sim. Né? Para as empresas que já são certificadas na 14, acredito que não vão sentir muito isso não. Né? Até porque quando a gente fala de entorno, a gente está falando muito de ambiente. Mas a gente não pode esquecer que tem pessoas naquele ambiente. Sim. Né? E essas pessoas precisam, né, estar envolvidos no sistema de gestão de saúde e segurança. Ainda então, nesse item 6.1.2, eu tenho que levar em consideração onde o meu trabalhador está. Então, se o meu trabalhador executa atividades externas, eu tenho que garantir a saúde e segurança dele onde quer que ele seja, porque ele faz parte da minha organização. Adaptação da necessidade do trabalhador. Então, foi aquele item que a gente vai falar mais um pouco para frente também, na avaliação das oportunidades e outras oportunidades, que que o ambiente tem que se adaptar ao colaborador e não o colaborador se adaptar ao ambiente. Lembrando né? que isso é novo. E isso é bem novo. Então, a organização tem que se preocupar com que o ambiente se adapte para realmente garantir a integridade do colaborador. E a gente não está falando só de ambiente, né? Eu estou falando de infraestrutura. Sim. Não é? Ou seja, maquinário, equipamento, material. Uma outra palavrinha que a norma traz são substâncias. Né? A gente já falava muito disso no sistema de saúde e segurança, mas substâncias químicas, por exemplo, né? Produtos químicos, né? Sejam eles quais forem, a gente precisa levar em consideração nesse requisito aqui. E as condições físicas, como você acabou de falar. Né? Quando a gente fala de condições físicas, gente, a gente está falando muito também de adaptabilidade, né? De acessibilidade. Né? A gente sabe que tem legislação agora que cobra, né? Colaboradores portadores de necessidades especiais. Né? Então eu preciso pensar nessas pessoas aí e garantir acessibilidade. Não é? E também, como a Paula falou, mudanças na infraestrutura. Teve alguma mudança de maquinário? Eu, de imediato, tornar isso conhecido né, para o meu colaborador, e se teve mais algum perigo que surgiu com aquilo, mais algum risco, tornar isso conhecido para ele também, para que ele se perceba naquela atividade e evite também de acontecer algum acidente ou incidente ali, né? É verdade. Dentro ainda desse item, ele fala de avaliação de riscos para a saúde e segurança do trabalho e outros riscos, ou seja, o risco do colaborador e o risco do negócio, mas sempre pensando na saúde e segurança, né? Então ele fala de novo de assegurar ações proativas ao invés de reativas, ou seja, de eu esperar algo acontecer para fazer alguma coisa, mas de eu prever isso e de eu, antes disso, já tomar alguma atitude, alguma ação quanto àquilo, né?
E lembrando que toda ação tem avaliação de eficácia. Tem que ver se aquilo foi eficaz. A mesma coisa para as oportunidades, avaliação das oportunidades e outras oportunidades. E aí a gente ressalta novamente essa questão da adaptação da organização para garantir a integridade do trabalhador, seja qual for a necessidade dele, né? Com relação ao requisito, Bia, de requisitos legais e outros, não vai ter mudança nenhuma com relação aos requisitos da norma antiga, né, da OSAS, da 18.001. A norma, da mesma forma, fala que eu tenho que levantar os requisitos legais aplicáveis, tenho que adaptar a organização para atender esses requisitos legais aplicáveis e eu preciso garantir que essa informação esteja atualizada. Então, nesse requisito, a gente não teve alteração. Eu só preciso garantir que as mudanças sejam planejadas. Ainda nesse requisito 6, a gente tem o planejamento de ações. Ações para atender riscos e oportunidades, ações para garantir, né, que objetivos e metas sejam executados, sejam estabelecidos. E, outra vez, né, ressaltando a avaliação de eficácia dessas ações. Então, toda vez que eu faço um plano de ação, eu preciso garantir que essas ações estão sendo eficazes. E se elas não forem, eu vou verificar por que não estão sendo eficazes. Isso, exatamente. Né? E fazer com que elas, né, com que a gente reavalie aquela situação, aquele cenário e proponha novas ações. E ainda nesse item, os objetivos da saúde, segurança e planejamento para alcançá-los. Então, a gente vai fazer isso também com a participação e consulta dos colaboradores. Então, é muito parecido esse item com ISO 9001 e 14001. Quem tem não vai sentir tanta diferença, mas eu preciso também ter a participação e consulta dos meus colaboradores nesses objetivos, né? É verdade. E aí, esses resultados também têm que ser divulgados para os colaboradores, para as partes interessadas. Exatamente. Então, a gente está vendo que o sistema agora está muito, né, tá muito em cima do trabalhador e da participação dele no sistema. Né? E não mais aquele sistema onde a área de saúde e segurança, né, a área do SESMIT, ditava as regras e os colaboradores simplesmente cumpriam ou seguiam, mas não sabiam o porquê ou qual que realmente era o seu papel dentro do sistema de gestão. Verdade. Então, por que eu falo que esse sistema é mais prático, né? Tá ficando mais prático? Porque realmente, se cada um fizer um pouquinho do que tem que fazer, a coisa não fica pesada pra ninguém. E a coisa flui, né? E flui, exatamente. Então, assim, eu acho que o planejamento do sistema de gestão é que vai dizer sobre ele. Né? Se eu planejo bem, a minha execução vai sair, né, conforme planejado. Isso. Mas se eu pecar no meu planejamento, se eu já tiver de início um sistema de gestão reativo e não proativo, a gente já vai ter dificuldade lá no final. E por isso que é tão importante as avaliações de eficácia, né? Porque se eu tô fazendo ela a todo momento, rapidinho eu percebo isso que você falou. Que não tá dando certo, então vamos fazer de outra forma até fazer dar certo. Então, fala do apoio, e aí aqui a gente quer ressaltar a competência, né? Você já falou um pouquinho da competência sim, também. Então, que o colaborador ele tem que ter competência para perceber os riscos do seu trabalho. Então, quando ele está executando a atividade, ele mesmo, sozinho ali no agir dele, na rotina dele, ele tem que perceber os riscos a que ele está exposto, né, Ou Paula? observar o colega, né? Identificar esses riscos inerentes à atividade daquele colega de trabalho também. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais a gente garantir uma percepção de risco dos colaboradores. Sim. Né? E se eles tiverem essa percepção de risco, a gente vai conseguir muita alimentação no sistema de gestão e muitas ações, né, de prevenção e não de reação, né, ao sistema de gestão. E aí, Pia, a gente falando com relação à competência, existe também um requisito agora de conscientização. Né? E esse requisito não fala só de conscientização, assim como na 9, na 14, ele fala de sensibilização e conscientização. Sim. Né? Qual que é a diferença de sensibilizar e conscientizar? Né? Quando a gente sensibiliza, né, eu preciso trazer o teu colaborador para o meu lado. Né? Porque às vezes eu posso estar consciente de alguma coisa, mas não concordo muito, né? Entendi, mas não compreendi, aquela coisa toda. Então a gente precisa garantir que os colaboradores estejam sensibilizados e conscientes. Isso. Né? Principalmente da política,
dos objetivos. Ah, mas eu tenho que falar política, objetivo para todo mundo? Tem. Porque cada um vai ter um papel para cumprimento desse objetivo. E fazer eles entenderem e se sensibilizarem com aquele papel deles. Exatamente. Né? Então, se cada um tem um papel, eu preciso explicar. Se eu não explico, se eu não sensibilizo, as pessoas não vão cumprir realmente aquilo no dia a dia. Isso. Uma outra coisa também, eles têm que saber da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão. Então, qual eu sou importante para aquele sistema de gestão? Qual que é realmente o meu papel? Eu estou desempenhando o meu papel? Estou desempenhando bem o meu papel? Não é? E outra coisa, quais são as consequências de eu não desempenhar bem o meu papel? Não é? Aqui a gente não está falando só de ser reativo a um comportamento inadequado, né? De punição. Não é? A gente está falando que justamente as ações de prevenção estão aí para que a gente não tenha que ter ações punitivas, ações realmente reativas no nosso sistema. Fazer o colaborador que isso vai trazer consequências para ele, não de punição da organização, mas que isso pode fazer algum mal para ele. Eu acho que é muito mais produtivo do que alguma questão de punição por parte da organização, né? Com certeza. E aqui foi um item que a gente observamos juntas, né, Paula? Que ela fala que o trabalhador tem direito, né, de não executar atividades quando ele perceber que ela traz risco para a sua saúde e segurança. Então é uma liberdade que dá para o trabalhador a norma. A gente já falava muito de direito de recusa, né? Isso. E agora a norma traz isso, essa questão de direito de recusa quando eu me sinto lesado. Então, se eu tô vendo alguma situação onde eu vejo que minha saúde está em risco, né, a minha integridade está em risco, eu posso me recusar a executar aquele trabalho. Claro que isso tudo tem embasamento, né? Outra vez, a importância da liderança, né? Se eu tenho uma liderança reativa, se eu tenho uma liderança que realmente não dá base para o colaborador, isso aqui vai ficar muito difícil de ser cumprido. Vai. Né? E não é isso que a gente quer. Porque quando eu tenho algo impositiva realmente, isso vai refletir na parte mental realmente, né? Psicológica do trabalhador. Então, quando ele se sente pressionado a fazer algo, isso não é legal. Isso não é bom. Isso não é bom. E aí o risco de acidente aumenta, o risco de insatisfação aumenta, e aí a gente já sabe todas as consequências. Outro requisito, Bia, que a gente já falava muito dele e agora ele vem mais estratificado, é o requisito de comunicação. Então a norma agora traz comunicação interna e comunicação externa. Né? Antes ela falava junto lá, comunicação, participação e consulta. Hoje a gente está falando de comunicação interna e externa num requisito só. E como é que a gente atende esse requisito? Estabelecendo realmente um plano de comunicação. Né? O que eu vou comunicar, quando que eu vou comunicar, com quem que eu tenho que comunicar, quais são os meios de comunicação. Então, a gente fala que comunicação é um mal de toda empresa, né? Que a gente trabalha com sistema de gestão. Porque realmente comunicar não é fácil. Não. Né? Principalmente requisitos de saúde e segurança. A gente fala que é uma coisa tão boba, né? Tão banal, tão básica, mas realmente comunicação é algo que tem deixado muito a desejar. E que é fundamental, né? E é para fundamental. o sistema de gestão funcionar. Exatamente. Então a norma agora trouxe isso de forma estratificada, justamente para poder facilitar essa gestão no dia a dia. E para perceber também, para dar a importância devida, né? Se ela tem um requisito só para ela, é verdade. Porque ela é muito importante. Então, a gente está vendo quão importante, né, no nosso dia a dia. Comunicação realmente precisa ser levada em consideração e tem que ter. A gente precisa ter formas eficazes de comunicação. A gente tem que medir isso também, né? Monitorar essa comunicação. Um outro requisito, Bia, que não teve muita mudança, tá? Eu diria que nenhuma mudança, somente o nome dele. Na OSAS 18.001, a gente tinha 2 requisitos que eram controle de documentos e controle de registros. Assim como na 9.001 e na 14.001, esses 2 requisitos foram substituídos por informação documentada. Né? Uma coisa que a gente não disse no início, eu acho que é interessante frisar agora, é que a 45.001 segue a mesma metodologia, os mesmos requisitos, né, que é a estrutura de alto nível, né, das normas 9.001 e 14.001/2015. Então quem tem sistema de gestão integrado aí vai gostar muito disso. Né? Já é um fluxo. Porque já tá tudo dentro ali, já roda um PDCA certinho, né? Então, voltando à informação documentada, controle de documentos e controle de registros, assim como as normas, né, anteriores ditavam.
Mudou alguma coisa, será? Né? Eu me chamou muita atenção 8.1.1, né? Com relação ao planejamento e controle operacional. O controle operacional é algo que a gente fala muito em saúde e segurança, né? Que é aquilo que a gente usa para prevenir realmente os riscos, para mitigar risco, não é? E com relação a controle operacional, o que a norma traz de diferente? Ela fala que quando a gente tem, né, quando a gente está num local, vamos supor, um distrito industrial, onde eu tenho várias empresas juntas, essas empresas têm que ter uma sincronia com relação ao sistema de gestão de saúde e segurança. Outro ponto importante também, que é o 8.1.3, é a gestão de mudanças, né? Então ela ressalta que é necessário que a organização faça a gestão de mudanças de acordo com o sistema de saúde e segurança do trabalho e levando em consideração equipe, né, força de trabalho, localização em seus arredores. Então, a gente percebe que a norma, em vários pontos ela fala disso, né? A Paula acabou de falar com relação da sincronia, um exemplo muito bom é do distrito industrial, para que isso fique claro. E também, agora de novo, ela fala da localização em seus arredores. Então, não é mais só os meus colaboradores que eu estou pensando, eu tenho que pensar realmente em todas as minhas partes interessadas, né? E esse requisito de gestão de mudanças é novo, né? Ela já falava nisso, até mesmo antes das outras normas, da 9, da 14, a 18 já falava em gestão de mudança. Só que agora tem um requisito só para isso. Porque as mudanças, elas impactam, sim, diretamente no meu sistema de gestão. Então, elas têm que ser planejadas. Quando a gente fala de gestão de mudanças, não, mas eu tenho que ter uma gestão de mudanças, assim como a gente faz com gestão de projeto. Não, ela fala que a gente tem que planejar as mudanças e fazer com que essas mudanças não sejam sofridas, digamos assim. Né? As mudanças têm que fluir de uma forma mais natural, né? De uma forma que os colaboradores não sintam tanto. E a própria empresa, não é? Porque a mudança ela não traz impacto só para o colaborador, para toda a organização, exatamente. Então, eu preciso ter ações para abordar essa gestão de mudanças e, de novo, quando a gente fala em ação, a gente fala de avaliação de eficácia dessas ações. Isso. Outro item muito importante também é o 8.1.4, que fala de compras, né? Hoje, geralmente, as empresas têm um departamento de compras e isso é algo que eles vão ter que ficar muito atentos, porque a norma fala que os perigos e riscos vão ser levantados, né, e avaliados os controles para as atividades e operações de contratadas que impactam na organização, atividades e operações da organização que impactam nos trabalhadores dos contratados e atividades e operações dos contratados que impactam em outras partes interessadas. Então, olha todo esse link que a norma fez. Então, realmente, eu não tenho mais que preocupar só com perigos e riscos dos colaboradores ou da só minha na organização, contratação, né? Ou só na contratação. Eu tenho que preocupar com todas as partes interessadas, do risco que eu estou trazendo para aquelas partes interessadas também. E aí pensando no antes, durante ou depois da contratação, sempre. Isso, sempre. Porque senão a gente não vai conseguir fazer aquela questão de determinar, a gente tem que determinar critérios para as compras. E aí, na hora de monitorar, né, a qualificação desses fornecedores, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso que é muito importante eu contratar empresas sérias, empresas idôneas, né? Empresas que realmente vão acrescentar para a minha organização. Porque além de elas serem contratadas, elas são uma das principais partes interessadas no nosso sistema de gestão. E a gente depende deles. Sim. Né? Assim como eles dependem da gente depende também desses fornecedores. Então, a relação mútua, né, com fornecedores, ela é muito importante nesse quesito. E o bom dessas novas normas não falarem de você ter um procedimento específico para isso, é que isso, por exemplo, vai poder ser incluso dentro do meu sistema de gestão de fornecedores, né? Com certeza. Eu posso colocar esses itens lá e isso vai estar junto como informação documentada, novamente. Verdade. Não necessariamente informação documentada tem que ser um procedimento. Exatamente. Né? Pode ser o próprio registro da qualificação, da seleção de fornecedores, da requalificação, o do famoso checklist. É verdade, é verdade. Né? Então, esse requisito de compras, eu acho que ele vem para realmente selar a questão, o relacionamento, né, cliente-fornecedor. Isso. Porque realmente eu vejo que tanto as contratadas, né, quanto os contratantes vão ter muito ganho no sistema de gestão com relação a compras. Isso. Né? Eu acho que vai dar uma nivelada realmente no sistema de compras, né, de suprimentos, né? Você falou que hoje em dia todas as empresas têm, realmente.
É muito difícil você ver empresas hoje, por menores que elas sejam, não terem um sistema de compras estabelecido, né, implantado. Coisa, Bia, que é importante a gente falar é a questão de preparação e resposta à emergência, né? Ele não muda muito com relação à norma antiga. Eu preciso da mesma forma ter uma preparação e resposta à emergência, cumprir aquele plano de simulado, cronograma de simulado, fazer análise crítica desses simulados, né? Só que uma coisa que é muito interessante que a norma fala é que eu tenho que levar em conta as necessidades e capacidades das minhas partes interessadas pertinentes, né? Então, eu preciso de um corpo de bombeiros, eu preciso levar em consideração as necessidades e capacidades dessa minha parte interessada, na hora de fazer um simulado, na hora de, né, preparar ali a minha resposta à emergência. Né? Então, e de novo a gente vem com informação documentada. Mas eu tenho que ter lá um procedimento para isso? Não necessariamente. Tá? Então, é interessante que a gente tenha os simulados, né, os processos para preparar e responder a situações de emergência. Isso não muda, só que eu preciso levar em consideração essas capacidades e necessidades das minhas partes interessadas. Bom, pessoal, como a gente falou nisso, mudou muita coisa, né? Bastante coisa. Lembrando que no requisito 9 e 10, nos requisitos 9 e 10, né, que é monitoramento do sistema de gestão, planejamento de auditoria interna, a questão de a análise crítica da alta direção, isso não muda muito. Né? Muito parecido. É aquela coisa, é eu analisar e monitorar tudo que a gente já viu com relação ao nosso planejamento. O requisito de planejamento, na minha opinião, Bia, foi o que mais impactou nessa norma. Sim. Né? Porque eu preciso planejar o meu sistema de gestão. A questão também de incidente, não conformidade, ação corretiva, não vai mudar muito. Né? Eu preciso ter ações corretivas para atuar na causa, né, dos problemas e não mais ter aquele sistema de ação preventiva, porque isso não mais existe, por isso que a gente vem com o conceito de gestão de riscos. Mas eu preciso de formas, né, eficazes para eu atuar nas minhas ações corretivas e nos meus incidentes, quando houver. Não é? A verdade é que a norma incentiva você ao máximo, de jeito nenhum, não permitir você ser reativo, né? Exatamente. Tudo que você puder fazer para ser proativo, para se preocupar com o seu trabalhador e fazer ele parte do seu sistema de gestão, ela te instrui a fazer. Exatamente. E aí é interessante a gente falar que tá na hora de mudar. Tá na hora. Tá na hora de mudar. Quanto antes começar, melhor vai ser. Exatamente. A gente tá vendo que as mudanças são muitas, né? As empresas aí já estão nos procurando para saber como é que faz a migração, como é que a gente vai fazer para poder implantar 45001, quanto tempo eu tenho. Então, é aquela coisa, quanto antes, melhor. Né? E são mudanças, além de ser muitas mudanças, são mudanças profundas. Eu acho que a ISO 45001 foi que teve mudanças mais profundas justamente por causa de toda essa questão que a gente trouxe. É verdade. Da consulta e participação de colaboradores, porque colaboradores é uma parte mais sensível da gente ter contato, né? Então, vai ser necessário todo um cuidado e até mesmo uma mudança de cultura, assim. Choque de gestão, né? Um choque de gestão. É verdade. E assim, quando a gente fala de saúde e segurança, a gente fala de comportamento. E a gente sabe que mudar comportamento não é fácil. Então, quanto antes a gente começar, quanto antes a gente prevenir isso aí, né? Vamos trabalhar com a gestão de riscos, melhor para a organização. Então, claro, né, que a BNT vai nos dar aí um tempo para fazer essa migração, as empresas que já têm. Mas as empresas que estão pensando em implantar, é interessante que já iniciem com essa. Né, já com a 45001. Porque realmente ela está mais prática, ela não está burocrática, não tem nada de burocrático nessa norma, ela realmente está muito prática e está na hora da gente poder mudar. Sim, mudar é sempre bom, né? É verdade. E sempre com gestão de mudanças. Sempre com gestão de mudanças. Planejamento e gestão de mudanças é fundamental. Então, no caso de qualquer dúvida, nos procure, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Né? O nosso departamento de comunicação e comercial está à disposição de vocês e a gente se vê em breve aí implantando a 45001. Isso mesmo, a gente quer ajudar vocês a implantar a 45001 e ter um sistema de saúde e segurança que realmente o trabalhador se sinta parte dele e que ele flua aí tranquilamente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, e a gente se vê.